Agora chegou a hora de nós falarmos sobre estrias. Vimos tudo sobre celulite, mas fica aquela questão, e as estrias? Essa é outra pergunta que eu faço agora para a doutora Luciana. Doutora Luciana, e as estrias? O que são as estrias? A estria acontece depois de um rompimento da fibra de colágeno. É um rompimento que pode acontecer na camada mais profunda da pele, na derme profunda, e geralmente é irreversível, porque depois que houve esse rompimento, é como se fosse uma cicatriz, então não tem até hoje nada que reverta completamente. Ele pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, mais comum na fase de crescimento, pode acontecer durante a gravidez, pode acontecer depois do uso abusivo de glicocorticoides, então muitas vezes a pessoa tem uma doença que necessita do uso crônico de corticoide, ou um lúpus, alguma doença reumatológica. Aqui na sua clínica e com a sua experiência, quais são os procedimentos que podem ser feitos para amenizar, por exemplo, a questão das estrias? Bom, a pessoa deve adotar medidas preventivas, né? Então a menina na puberdade já deve hidratar bem a pele, porque ela vai crescer e pode romper essas fibras. Na gestação também. Então usar cremes hidratantes associados a óleos, né, que ajudem a prevenir, não oscilar muito o peso, né, e pode usar alguns tratamentos estéticos que estimulem o colágeno, desde cremes à base de ácido retinóico, ácido glicólico, alguns peelings, o peeling de cristal, a carboxiterapia, e o que eu gosto mais é o uso do laser fracionado de Erbium, porque ele vai agir numa camada bem profunda da pele e vai trazer resultados positivos, uma melhora de 50% a 80%. Muito obrigado, doutora Luciana. Excelente. Agora eu quero convidar todos vocês a acompanhar a nossa próxima entrevista. É exatamente com um especialista em cirurgia plástica. Vamos ver o que pode ser feito através da cirurgia plástica e que não foi contemplado pela área de dermatologia estética. Eduardo, acompanha a gente. Como eu havia dito, nós vamos abordar agora o tema celulite e o tema estrias sob o olhar da cirurgia plástica. E é exatamente por isso que nós convidamos um médico, Dr. Marcelo Cury, que é especialista em cirurgia plástica e é docente do Instituto do professor Ivo Pitangui. Marcelo, muito obrigado pela presença. É uma honra. Eu já quero aproveitar aqui e deixar um abraço para o professor Ivo Pitangui. O professor é um ícone na medicina. Eu compararia hoje ele com o Ronaldo Fenômeno, com Pelé, e que só trouxe orgulho para a gente. Doutor Marcelo, o que a cirurgia plástica hoje pode fazer para as mulheres que tentaram os tratamentos clínicos que a doutora Luciana acabou de mostrar para a gente, mas que não obtiveram os resultados desejáveis e que querem melhorar um pouco mais? Primeiro vamos falar sobre a celulite. O que pode ser feito para a celulite na cirurgia plástica? Então, doutor Cury, como o senhor sabe, em saúde sempre prevenir é mais fácil e mais barato do que tratar. Então, a primeira coisa que a população tem que estar bem ciente é que a prevenção é o que primeiro deve ser feito. Hidratar bem a pele, exercício físico diário, ter o cuidado de se manter sempre num peso ideal, uma boa alimentação, isso é o principal. Uma vez ocorrida a celulite, né, que é uma alteração topográfica da pele, que dá um aspecto de casca de laranja, a cirurgia plástica existe um arsenal cirúrgico que é chamado de subincisões, e os americanos chamam de subcisions, que consiste em, sob uma anestesia local, se fazer um orifício na pele, se introduz uma agulha abaixo dessa pele e se faz a quebra de uma trave fibrosa que fica entre a pele e o subcutâneo. Essa trave, ela faz com que a pele fique um pouco deprimida naquela região e dê o aspecto de casca de laranja. Então, através desse procedimento,
a gente faz a quebra dessas traves fibrosas e dá um bom resultado no tratamento da celulite. Bem, agora que nós acabamos de explorar o assunto celulite, eu quero entender o que a cirurgia plástica pode fazer de positivo para vocês, mulheres, que em algum momento da vida adquiriram a estria. Doutor Marcelo, e aí, para a estria, o que a cirurgia plástica tem de procedimento? Então, doutor, o procedimento de subincisões também pode ser tentado para as estrias e com um resultado não tão bom quanto para a celulite, mas ela pode ser tentada. O que a gente vê normalmente em mulheres que perdem grande quantidade de peso ou pós-gravidez, pós-gestação, é uma estria, às vezes, que se localiza na parte inferior do abdômen. Se ali a paciente ainda, além da estria, tiver um excesso de pele, uma flacidez cutânea, isso também pode ser retirado com a cirurgia de abdominoplastia. Você retira a flacidez da pele juntamente com aquela estria que está abaixo do umbigo. Infelizmente, o arsenal do cirurgião plástico como procedimento cirúrgico para a estria, ele realmente não é uma coisa muito ampla. Bom, eu tenho o direito de fazer algumas perguntas que talvez não sejam tecnicamente as melhores, né? Mas eu vou fazer, porque eu tenho que pensar igual vocês aí. E a lipoaspiração? A possibilidade de, por exemplo, amenizar alguma coisa com a lipoaspiração, tanto na celulite quanto na estria? É possível? É possível, sim. A lipoaspiração, ela principalmente para retirar a gordura localizada, para uma melhor definição do contorno corporal. Mas em pacientes com uma boa qualidade de pele, que tem um bom cuidado de pele, também pode haver uma retração cutânea, e isso faz com que melhore o aspecto de celulite e estria. Mas, como a doutora Luciana falou, não tem como garantir 100% de eficácia nesse tratamento. Mas a verdade é que sempre, agora, nós já temos mais uma opção, que é exatamente a cirurgia plástica, né? Quer dizer, mesmo não sendo, eu confesso, eu escolhi 2 temas hoje, que para a cirurgia plástica abordar, eles são bastante estreitos, não é? Porque é diferente, né? Se eu conversasse com o Dr. Marcelo a respeito de cirurgia de pálpebra, a respeito de cirurgia para rejuvenescer, a respeito de lipoaspiração, enfim. Eu fui buscar exatamente 2 assuntos que normalmente não se traz para a televisão com o apoio da cirurgia plástica e também com a visão da cirurgia plástica. Então, eu estou contente, porque eu acho que nós contribuímos bastante. É um pouco mais restrito, mas ficou muito claro. É possível, sim, se melhorar os resultados que se obteve na parte da dermatologia estética. Bom, eu quero agradecer, doutor Marcelo. Acho que o nosso programa de hoje, ele mais uma vez satisfez a curiosidade dos nossos telespectadores. Quero aproveitar, e antes de terminar, eu quero dizer o seguinte, eu já vou adiantar para vocês. Olha, essa parte da medicina estética e da cirurgia plástica, nós vamos continuar no próximo sábado. Nós teremos um outro cirurgião plástico e uma outra dermatologista falando sobre assuntos espetaculares. Essa é surpresa, não vou falar qual é não, mas não esqueça, sempre aqui na Band, aos sábados, em 2 horários, às 8h30 da manhã e às 15 para as 6 da tarde. Até lá!